Boa tarde a todos, dando início à sessão da primeira comissão do Tribunal de Justiça Esportiva. Quero cumprimentar todos os presentes, o doutor Castella, também o doutor Wesley, a Procuradoria, com a presença hoje do Henrique, o sindicato, com a presença também do Paila, a secretaria, a doutora Paula, João, e todos os presentes que cumprimentam o nome da doutora Beatriz. Dando início à nossa sessão, o primeiro processo e a prioridade é o processo número 24 de 2026, com relatoria do Dr. Wesley, a quem me passa a palavra. Senhor presidente, boa tarde, estamos cumprimentos ao nobre auditor, Dr. Ricardo Estela, Dr. Henrique pela Procuradoria, doutora Lani do Futebol, presentes, Paulo, João, técnica a todos, vamos lá, forte necessidade. Processo número 24 de 2026, jogo entre Botafogo e Primavera, Paulista 1, jornal organizado no dia 22 de junho de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em favor do senhor Paulo Henrique Silva Ribeiro, atleta da agremiação Primavera, foi, segundo o relato da partida, por discordar das responsabilidades de forma ostensiva e ofensiva, proferindo as seguintes palavras quais eram aspas: vai tomar no cu, é só para o lado, vai se fuder, fecha o ar. Mesmo ofereceu resistência para levantar no momento desse cartão, também para se retirar do banco de reservas. Destaco ainda que o denunciado é primário, a prova de vídeo dada pela defesa relatória. Obrigado, doutor Wesley. A prova está sendo produzida? Sim, tem a prova vídeo e o atleta também está aqui para depoimento. Pois não, professor. Por favor, então, por favor, primeiro vídeo, em seguida nós vamos ouvir o primeiro vídeo é só, na verdade, acabou ocorrendo um pouco antes, era só para demonstrar o momento do gol do Botafogo e houve uma falta na origem do lance, gerou revolta dos atletas, ela não foi marcada, o gol foi validado, mas assim, a título só de construção probatória, apresentar essa falta aí na origem do lance do gol. Todos estão satisfeitos? E o segundo vídeo é o vídeo da expulsão propriamente dito, apenas para demonstrar, infelizmente a TNT corta na hora, mas eu acredito que mostra para demonstrar que o atleta não ofereceu resistência, levantou para sair. A gente está com 90 e 15 ali, quando o árbitro corre ao banco para dar o cartão. O atleta está com o colete na mão, já se levando para sair. O próprio quarto árbitro já estava fora do lance ali, já subiu os acréscimos e com 90 e 45 o lateral já ia ser cobrado, por menos de 30 segundos. Já Perfeito. Eu agradeço e peço, então, que o senhor Paulo Henrique, por favor. Você pode sentar no canto de baixo. O documento. Senhor Paulo, seja bem-vindo a esse tribunal. Vou passar a palavra para o seu caso, para ele fazer os questionamentos que achar adequado ao senhor, e posteriormente a todos aqueles que tenham alguma outra coisa que queiram ouvir o seu depoimento. Então, por favor, relator, Obrigado, senhor presidente, boa tarde, senhor Paulo. O senhor Tribunal Paulo Baia, é isso? Bem-vindo ao tribunal, presidente. Eu vou começar indagando o senhor a respeito. O senhor é licenciado? Boa tarde a todos. Ele apitou esse jogo contra o Guarani, na primeira rodada do campeonato. Teve um incidente? Não, nem incidente. E o que aconteceu ali no momento da sua expulsão? O que aconteceu na dinâmica da situação? Estava de cabeça quente, né, no calor do jogo, e nossa equipe estava perdendo o jogo. Então, aconteceu também que eu fui substituído pouco antes, e pouco depois, acho que uns 5 minutos depois, aconteceu esse incidente, mas foi no geral, na reclamação,
O que aconteceu ali foi no geral, não quis ser direto. E se ele achou que isso foi direto, ele peça meu perdão. E, e outra coisa, eu não me lembro de ter mandado ele tomar no cu. Eu realmente só me lembro do vacilei e tudo, mas tomar no cu não me lembro. Mas a reclamação foi no geral, não foi direto. Mas quando o senhor falou, que ele sua relação, o senhor fez direcionado a quem? O senhor já falou do banco de reserva. Isso. E para quem o senhor falou? Para o banqueiro, para o mais largo, o largo, quem o senhor falou? Então, o Bandeira foi falar, o Bandeira não, o quarto árbitro foi falar, mas não Ele foi que ouviu, então. isso, ele jogou, mas não foi diretamente para ele. E a hora que o árbitro vai para o senhor falar o cartão, o senhor falou mais alguma coisa? Tem um braço que está cortado, não? Não, Só mostra o senhor levantando depois, mas na hora que ele deu o cartão para o senhor, o que o senhor fez? esse silêncio, ó, sentado ali esperando a questão do juiz. E depois o senhor se retirou sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Eu vi que o senhor aqui nunca teve uma denúncia também. Eu estou satisfeito das perguntas. Obrigado. 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 Segundo, presidente. Henrique, Senhor, só uma pergunta, que eu para confirmar se em outros tribunais já tomou algum outro cartão vermelho, principalmente primeiro. Se em outros campeonatos ou tribunais o senhor já havia tomado cartão vermelho. Não, nem. Até porque não faz parte da minha índole, eu tinha como um objetivo em minha carreira nunca tomar cartão vermelho, mas infelizmente houve esse acidente aí. Isso é certo. muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Henrique pela procuradoria. Obrigado, presidente. Primeiro, a gente vai cumprimentar todos aqui presentes, agradecer a presença do nobre advogado, bem como do atleta denunciado. Essa procuradoria entende que, enfim, apesar das alegações trazidas da vara, a conduta foi identificada pelo artigo 258, de modo que essa procuradoria vai reiterar seus anúncios. Obrigado. Obrigado. Doutor, nome do senhor? Leonardo. Doutor Leonardo, com a palavra, por favor. Bom, primeiramente, cumprimentar, senhor presidente, demais nobres auditores presentes, nosso procurador, secretaria, né, os demais defensores aqui na presença em nome da doutora Laila. E apresentar primeiro que essa defesa, sempre que pode, faz questão de trazer o atleta para ele poder apresentar de fato o que ocorreu, a sua versão dos fatos. Né? O atleta deixou de treinar hoje para estar aqui, então alguns clubes até mesmo dificultam a própria defesa e não querem liberar o atleta e a gente conseguiu trazer o atleta. Então, agradecer por estar aqui para poder dar a sua versão. Os vídeos foram juntados não somente para poder demonstrar primeiro que havia já um calor ali pelo resultado contrário, pela forma com que a partida estava se dobrando, essa falta na origem do gol, que ficou por prejudicar muito a equipe, e principalmente no momento do cartão vermelho, né? Diferente do que trouxe a súmula, e a súmula acaba sendo um relato do árbitro, relato do quarto árbitro relatou a ele, né? E mostra-se essa diferença, portanto, que o atleta simplesmente foi advertido e já se direcionou ao vestiário, né? Então, esse relato, a forma com que isso traz junto à súmula, entende essa defesa que, ainda vendo, né, a posição relativa à veracidade da súmula, a gente pode sim notar um ponto de enfraquecimento dentro dessa prova. Razão pela qual, então, tendo visto o depoimento e isso, a defesa pede, sim, de maneira inicialmente, a absolvição do atleta. Tá? E, no segundo momento, senhores, essa defesa entende que, não sendo do entendimento dos senhores pela absolvição, explicando a menor ofensividade do lance, a forma com que ocorreu, a forma também com que o atleta já se direcionou ao vestiário, bem como, pedindo até desculpa que deu junto aos senhores, que não foi direcionado ao quarto árbitro, mas tão somente ali um desabafo no momento da partida. Então, sendo do entendimento dos senhores a aplicação de uma punição que seja, de fato, aí na pena mínima, convertida em advertência, tendo em vista a primariedade, todas as outras circunstâncias do 78 do CPJD, que também pesam ali em favor do atleta. Essa é a defesa, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Passo a palavra ao relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente, para a procuradoria, para a fixação da tarde, para a defesa. E, mais uma vez, agradecer a presença do senhor Paulo. Eu sei que é difícil
no compromisso, mas é importante para esse tribunal para elucidar melhores fatos. Eu entendo aqui que a prova fazida pela defesa, a prova de vídeo, demonstra certa fragilidade no relato. A partir do que a gente não viu nenhum tipo de resistência do atleta, nem para receber o cartão, ele estava calado, nem para sair, porque ele saiu sem também reclamar. Entendo também que esses excessos, a reclamação por si só, palavrão por si só, uma palavrão, eu não entendo também como possa configurar uma infração disciplinar apenas um palavrão. O problema é que nós seguimos exagero na reclamação. Eu entendo o momento quente, o lance duvidoso, que gerou tudo isso para o atleta, mas não cabe ele também no banco ali ficar proferindo essas palavras tão pouco direcionando à arbitragem. Levando em consideração a gravidade da conduta, a primariedade do atleta, o meu voto, no presente caso, pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, portanto, por todo o seu histórico, também pela baixa gravidade da conduta, eu converto a pena em advertência pelo voto do presidente. Obrigado, o voto do Dr. Wesley, relator, pela suspensão, pela conversão de uma partida de advertência. Com o voto do Ricardo. Peço ao presidente, com a manifestação de Carlos, presidente Lula, meu colega Dr. Wesley, Dr. Henrique, a doutora Bia, a doutora Lara Cristóvão, a doutora Leonardo, defesa, que fica colocada, a pauta veio aqui, a nossa querida secretaria, Paula e quilômetros, mas eu acho que o voto do brilhante relator está perfeito, acompanha integralmente. Obrigado, doutor Estela. Eu também acompanho o voto do relator, então fica decidido por unanimidade uma pena de advertência ao senhor Paulo. Eu só gostaria de ressaltar para que isso não mude a sua forma de pensar e o seu objetivo de construir uma carreira sem mais percalços ou qualquer outro cartão vermelho, que você continue com esse pensamento que só vai trazer benefícios para a sua carreira. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Passamos então à segunda prioridade, o processo número 30 de 2026, com a relatoria do Dr. Wesley Dormes de Andrade, que passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 30 de 2026, jogo do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, Esporte Clube Águas Campas, pelo Paulista A2, realizado no dia 21 de janeiro de 2026. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor José Domingos de Moraes Neto, atleta da agremiação Água Santa, pois, segundo o relatório da partida, após ter sido advertido anteriormente por reclamar das decisões da arbitragem com palavras e gestos, foi advertido por confrontar seu adversário com o jogo paralisado. Eu destaco aqui que o atleta ele é primário, a prova de vídeo dada pela defesa e esse relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Vamos à prova de vídeo, então, por favor. Eu trouxe prova de vídeo só para trazer mais imagens. O atleta é o que tenta ali a... Sai do bairro. Volta um pouquinho, João. Aí tá bom, aí tá bom. É o atleta de barba, né? Tá no meio. Tem quase um Você não tem imagem anterior. Perfeito. Estou satisfeito? Alguma outra prova? Não havendo mais prova, eu passo a palavra ao doutor Henrique pela Procuradoria.
Obrigado, presidente. Presidente, nesse caso, entendo que a prova produzida não substitui aquilo que está disposto na súmula. Nesse sentido, baseando-se nela, essa procuradoria vai reiterar o sustento do poder. Muito obrigado. Agradeço, doutor Henrique. Passo a palavra à doutora Beatriz para que apresente a sua defesa. Primeiramente, gostaria de complementar essa posição para a história da seria a defesa gostaria de iniciar pontuando que a súmula é extremamente benéfica o comportamento do atleta. Ela chega e fala que o atleta provocou o adversário no contexto que não estava tendo disputa de bolas. Também o vídeo demonstra que não há uma imagem muito certa do que aconteceu, que exato fato ou ato do atleta narrado é o que causou o cartão amarelo e a advertência. Também a defesa ressalta que, por ser parte do cartão amarelo, por ter pela baixa gravidade do ato, que não possa nenhum relato de xingamentos ou de qualquer ato de agressão ou algo do tipo, pede-se que o atleta seja absolvido. Mas caso não seja impedimento, pede-se que seja aplicada pela mesma tentativa de advertência, considerando que o atleta primário também abaixa a necessidade de um serviço atual. Obrigado, doutor Beatriz. A palavra ao relator, doutor Moças. Obrigado, senhor presidente, pela procuradoria com a manifestação, pela polícia, pela defesa apresentada. Fazer só uma coisa, que eu não falei, o artigo estava capitulado de denúncia, no artigo 258. Olha, o problema que eu ganhei a prova de vídeo, porque a sua não estava, não dava muito para entender o que tinha acontecido. Mas ali, realmente, parece que vai ter uma muito aí que você deve tomar. Poderia até um pagamento até mais severo, não ver se era autor pela tentativa de cabeção. Mas, pelo narrado pela denúncia, meu voto é pela condenação do atleta nos termos do denúncio 258 a uma partida de suspensão, qual eu deixo de converter em advertência diante da conduta do próprio atleta que correu o sério risco ali de prejudicar até o colega de profissão. O movimento que ele faz ali não é natural, o movimento que pode também causar graves danos se for certo. Esse é o voto, presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Ricardo, voto. Obrigado, presidente. Integralmente com o relator. Obrigado. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Eu entendo que houve sim um movimento, uma até tentativa, né, de agressão que não foi sequer denunciado, então eu acredito que ficou de bom tom, então fica o atleta condenado a uma partida de suspensão. Muito obrigado, doutora Beatriz. Passamos então ao processo número 2 de pauta, o processo 25 de 2026, relatoria do doutor Ricardo Pedroso Estela, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 25 de 2026, Associação Esportiva Velho Clube Rio Paulista, Guarani Futebol Clube, Paulista A1 Profissional, realizado quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Adulta Procuradoria de Justiça, discutiu a presença da parte auxiliar técnico Lucas Palavra Zanella, e, segundo consta do relato, dirigiu-se de maneira absolutamente desrespeitosa ao meio de arbitragem da partida, conforme consignado em súmula pelo árbitro, proferindo as seguintes palavras à equipe de arbitragem. Abro aspas, apita essa porra, caralho, fecho aspas. Auxiliar técnico sem alegações perante esse tribunal. É o relato. Obrigado, doutor Ricardo. Há provas a serem produzidas? Sem provas, presidente. Obrigado. Com a palavra, doutor Henrique. Obrigado, presidente. Considerando a ausência de provas serem produzidas, o princípio de veracidade da súmula que se faz necessário, essa procuradoria vai reiterar o seu denúncio. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Eu passo a palavra à doutora Laila. Obrigada, presidente. Considerando a minha primeira manifestação, cumprimento a todos, então, o presidente, demais auditores, doutor Procuradoria e Secretaria. O denunciado, ele é auxiliar técnico da agremiação e, apesar do emprego de palavrão que consta da súmula, a fala não é de fato ofensiva, tratando-se mais de um desabafo do que de uma reclamação contundente, como pretende a doutora Procuradoria. A situação poderia ter sido avaliada de uma outra forma no campo,
seja através de uma advertência verbal, aplicação de cartão amarelo, mas a arbitragem entendeu pela aplicação de um cartão vermelho direto, e a defesa entende que uma punição por esse tribunal seria excessivamente prejudicial, exatamente porque o auxiliar foi expulso e também teve que cumprir a suspensão automática. Por isso, a defesa requer a absolvição do denunciado, não havendo estendimento à conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo denunciado, relembrando que o denunciado é primário, como consta na certidão. Obrigado, doutora Laila. Doutor Ricardo, por seu voto. Obrigado, senhor presidente. Até para manter a coerência do que já vai seguido no processo 24 hoje, eu aplico sim, entendo que não teve, em termos de prova para afirmar que era a necessidade da súmula, então entendo que estava encapsulado, eu aplico um jogo de suspensão convertido em advertência. Negócio. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley. Parabenizo o nobre relator e acompanho integralmente. Também acompanho o relator. E fica o senhor Lucas, Palavra Zanella, condenado a uma partida convertida em advertência. Passamos ao processo número 27 de 2026, com relatoria do doutor Ricardo Pedro Stella, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 27 de 2026, Santos Futebol Clube contra a Red Bull Bragantino Futebol. Audição 1 profissional, realizada no domingo 25 de janeiro de 2026. A outra Procuradoria de Justiça apresenta a denúncia esportiva, aliás, apresenta a denúncia e faz a agremiação do Santos Futebol como incurso no artigo 206, caput do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois consta do relato que houve atraso de 1 minuto no reinício da partida, em decorrência do atraso do denunciado em 3 minutos no retorno da equipe do Santos para o segundo tempo. A agremiação Santos é reincidente específica no artigo mencionado e apresentou defesa. Relatório, presidente. Obrigado. Alguma prova substitutiva? Não? Com a palavra, então, para o próprio. Presidente, a Procuradoria requer a presença da denúncia nesse caso. Obrigado. Obrigado. Eu passo então a palavra ao relator para o resumo da defesa escrita e, em seguida, proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa muito bem elaborada, de verdade. Em relação ao atraso, que se pontua, claro, pede a discussão, mas pede-se para considerar ponto consignado, que o atraso se deu de 1 minuto para o reinício, embora o Santos tenha atrasado 3 minutos para o reinício da partida. Então, a síntese do pedido é que seja considerado como base de cálculo apenas o efetivo atraso de 1 minuto do reinício da partida e que, no caso de ponderação, seja aplicado o princípio da legalidade estrita, fixando-se pena no máximo em R$1.000, 1 minuto vezes o teto de R$1.000 do artigo 206, e dada qualquer extrapolação deste valor a título de reincidência. Esse é o resumo da defesa, senhor presidente. Como bem colocado, entendo que a defesa logra isso tem que comprovar e pedido em relação a 1 minuto de atraso. Muito embora a agremiação tenha atrasado 3 minutos, o atraso efetivo para o reinício da partida se deu em 1 minuto. Ao qual, então, dada a acumulação aqui dos R$1.000 por minuto do artigo 16, eu coloco fixo a R$1.000 a multa. Como vai, presidente? Obrigado. A multa de R$1.000 estipulada pelo relator, com o voto do doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente, relator. Também acompanho o voto do relator, então, fixada a multa de R$1.000 à agremiação do Santos Futebol Clube. Para o nosso último processo desta pauta, o processo 29 de 2026, com relatoria do doutor Ricardo Stella, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 29 de 2026, Clube Atlético Botucatu contra Clube Santo André, Paulista 2 profissional, realizado quarta-feira, 21 de janeiro. A toda a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia face à agremiação do Votuporanguense por conta da Clube Atlético Santo André, por conta das traias da súmula, que teria infringido o artigo 191, inciso 1º do CBJD, pois apresentou irregularidade na numeração das camisas em relação à relação nominal entregue antes do início da partida. Durante o andamento do jogo, a equipe de arbitragem foi informada da divergência, sendo constatado que 3 atletas atuavam com numeração diferente da previamente registrada. Não há defesa apresentada e existe reincidência específica. É o relatório. Obrigado, relator. Existem provas a serem pedidas? Não. Passo a palavra ao doutor Henrique, pela Procuradoria.
Obrigado, presidente. Nesse caso, sem controverso, infração do regulamento específico da competição, e seja a aplicação do artigo 91 em questão. Nesse sentido, a Procuradoria vai reiterar o seu denúncio. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, a doutora Laila. Obrigada, presidente. Infelizmente, o diretor da agremiação teve um problema para encaminhar um vídeo explicando todo o ocorrido, por isso que não foi transmitido no momento da produção de provas, mas, de um modo geral, a defesa gostaria de chamar a atenção que essa informação ela foi realizada exatamente pelo senhor Emerson, que é o diretor. Consta da súmula que foi informado, mas não informado por quê. E eu acho que isso faz toda a diferença exatamente para demonstrar a boa-fé da agremiação, onde, de fato, teve uma questão administrativa, um problema administrativo, não uma má-fé em apresentar atletas com camisas com numeração diferente ao da listagem. Então, não se trata de uma questão premeditada ou com intenções escusas. E considerando que a comunicação partiu direto pela agremiação, a defesa entende que trata-se de uma situação de baixo potencial lesivo, sem qualquer prejuízo ao jogo específico ou ao campeonato como um todo, pelo que requer-se a absolvição da agremiação, não havendo esse entendimento exatamente pela boa-fé, a defesa requer a conversão da pena de multa em advertência, e caso ainda não seja esse entendimento, que seja então aplicada a pena mínima prevista no artigo 91, e que também seja verificada os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e como uma alternativa, a aplicação de R$100 por atleta listado de forma correta. Então, no caso, 3 atletas, punição de R$300. Essa é a defesa. Agradeço, doutora Laila. Retorno a palavra ao relator, doutor Ricardo Stella. Senhor presidente, parabenizando a doutora Procuradoria pela manifestação, a brilhante defesa da doutora Laila. É incontroverso o quadro, embora quem tenha alertado poderia ter se causado um estudo maior à disputa do jogo, e a gente está falando aqui de tempo de uma A2 profissional. Então, não há possibilidade que deveriam ter tomado as cautelas, minimamente a cautela para entenderia se fosse um amador, uma categoria sub-15, algo que valha, mas a gente está falando aqui de um profissional A2, então não dá para relevar e tampouco aplicar o mínimo. Estamos tratando aqui de tempo de televisão, algo do tipo que poderia prejudicar e muito o andamento da partida, ainda bem que assim não aconteceu. Porém, ainda pelas reincidências da agremiação, eu aplico R$1.400 aqui pelo coach. Obrigado, relator. Vota pela multa de R$1.400. Como vota, doutor Wesley? Parabéns, relator, acompanho integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Eu também acompanho o voto do relator, então fica estipulada uma multa de R$1.400 à agremiação do Santo André. Eu, então, agradeço a presença de todos aqui, uma sessão muito breve, que a doutora Laila talvez tenha sido a sessão em que ela menos atuou em processos, apenas 2 processos. Eu agradeço muito a sua presença, doutora, a presença de todos aqui, e encerro a sessão do dia 2 de fevereiro de 2026. Obrigado.